Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é texto instrucional. Nossa, professora, que palavra é essa? Bom, vem de instruções, como um jogo, uma brincadeira. Nós sempre encontramos uma instrução de como brincar, de como jogar, e não é só isso. Em outros meios a gente encontra também texto instrucional. Mas hoje vamos falar o tema é voltado a brincadeiras. Então vamos lá, capítulo 6, páginas 52 e 53, a abertura do capítulo. Temos uma imagem bem bacana aí, né? O que as crianças retratadas nesta foto estão fazendo? Em sua opinião, por que brincar é tão importante? Então, me respondam aí depois dessas duas perguntas, tá? Brincar é sempre uma diversão. Na companhia de amigos ou sozinhos, as brincadeiras garantem nossa alegria e nos ajudam a crescer fortes e saudáveis. Então, brincar é muito saudável. Todo mundo tem que brincar, toda criança tem que brincar bastante e com isso aprender bastante coisa. Hoje nós vamos ler então, né, sobre uma brincadeira, tá? Uma brincadeira um pouco diferente. Não sei se vocês já ouviram falar. Bom, início de conversa. Como é bom brincar! Existem brincadeiras e jogos para os mais diferentes gostos. Para quem gosta de brincar sozinho ou com os amigos, em casa ou ao ar livre, sentado ou correndo. Letra A. Qual é a sua brincadeira favorita? Então, conte para mim qual é a sua brincadeira favorita. Sua brincadeira favorita tem muitas regras. As regras são fáceis ou são difíceis? Contem para mim também. Agora vamos conhecer uma brincadeira que vem do continente bem distante, né? Chamado África. Então vamos lá. Ed Fares é o nome do jogo, tá? Praticado pelo povo berbere no norte da África. Número de jogadores, entre 10 e 20, divididos em duas equipes. Então, pode ser jogado com 10 pessoas ou 20, mais ou menos, dentro desse número, divididos em duas equipes. 1. Desenha-se um campo como o da ilustração. A ilustração está aqui, ó. Então, desenha um campo como esse. Cada equipe se coloca em sua zona. Então, equipe amarela fica na zona amarela e a equipe vermelha fica na zona vermelha. Quando um jogador entra no campo de jogo, né, que é essa parte branca, a parte central, pode ser apanhado por qualquer jogador da equipe adversária que tenha entrado depois dele. Então, entrou aqui e começa um pega-pega, né? 3. Quando se apanha um jogador, leva-o para a zona da equipe contrária. Então, se o amarelinho pegou a vermelhinha aqui, traz ela para cá. Enquanto um jogador leva o outro, não pode ser tocado por nenhum adversário. Então, se esse daqui pegar essa menina, né? Esse daqui não pode pegar ele, tá? 4. Um jogador que foi apanhado se salva se um companheiro da sua própria equipe tocar. Então, se esse daqui conseguir alcançar, né, e tocar essa daqui, ele consegue trazê-la de volta para a equipe. Deu para entender, né? Não é muito complicada a regra do jogo, não. Ah, tem mais uma regra aqui. 5. O jogo termina no momento em que são capturados todos os jogadores de uma das equipes, ou então termina o tempo combinado. Então, pode-se estipular um tempo antes de começar a brincadeira, ou vai até o último, e que pode levar um tempo maior. Bom, mais duas perguntas de interpretação oral. O que você achou desta brincadeira? Teve vontade de brincar? 2. Você conhece algumas brincadeiras do Brasil semelhante a essa brincadeira africana? Olha que pergunta interessante, hein?
vamos lá para a próxima página. Então, interpretação escrita. Exercício 1. Qual é a origem da brincadeira Edifares, ou seja, quem a inventou ou quem a pratica? Lá no início do texto, a gente começou dizendo de onde é, né? Então, voltem lá e procurem e escrevam. Isso mesmo. Então, a resposta está aí. Essa brincadeira é praticada pelo povo berbere, né? Berbere. 2. Assinale com um X as alternativas corretas sobre esse jogo. Joga-se sozinho? Não. Joga-se em grupo? Sim. Joga-se em um local grande? Ou joga-se em um local pequeno? Tchan. Local grande, né? Porque, imagina, são de 10 a 20 pessoas, tem que ser um lugar bem grande. 3. Quantas equipes participam desse jogo? Pinte a resposta correta. Uma equipe, 2 ou 3 equipes? Isso mesmo, 2 equipes. 4. De acordo com o texto, o que acontece quando um jogador é apanhado? Lembra que eu acabei de explicar? Anotem aí ou voltem lá no texto e copiem o trecho que está explicando isso. Vamos lá? Bom, a resposta, né? Um jogador adversário deve levá-lo para a zona da equipe adversária. 5. O que é preciso para salvar um jogador que foi apanhado? Precisa fazer o quê? Isso mesmo, tocá-lo. É preciso que um jogador da própria equipe o toque. Exercício 6. De acordo com o texto, quando esse jogo termina? Assinale com o X as alternativas corretas. Então, quando são capturados todos os jogadores de uma das equipes? Quando são capturados todos os jogadores das 2 equipes? Quando 5 jogadores são capturados? E quando termina o tempo combinado? Bom, a gente viu lá no texto, né, que tinham 2 alternativas. Uma delas era quando são capturados todos os jogadores da mesma equipe e quando termina o tempo combinado. 7. Qual é o público-alvo desse texto? Ou seja, para quais leitores, né, você acha que ele foi produzido? Pensem um pouquinho. Vamos lá. Bom, acertou quem disse que para crianças ou para qualquer pessoa que queira aprender o jogo. 8. Em sua opinião, a imagem apresentada junto com o texto escrito é importante? Por quê? Pense, sua opinião, tá? Bom, eu escrevi aqui a minha. Eu acho que sim, porque a imagem, né, ajudou a gente a compreender como se brinca. Então, eu fui lendo a instrução, né, para vocês e fui mostrando na imagem como era, né, cada etapa ali para a gente poder entender melhor. Então, eu acho que sim, é importante porque ajuda a compreender melhor a brincadeira. 9. Releia o crédito do texto e contorne a imagem que apresenta onde o texto foi publicado pela primeira vez. Bom, então voltem lá no texto, vejam aquele textinho pequenininho que aparece no final dele, que é a fonte, né, que é o crédito do texto. Lá indica onde ele foi publicado. Olharam? Bom, acertou quem disse que foi num livro. Tudo bem. Vamos lá. 10. O texto Edifares é um texto instrucional. Lembra que esse era o assunto da aula de hoje, né? Assinale a alternativa correta sobre o objetivo desse texto. Ensinar as regras de um jogo, noticiar um fato ocorrido recentemente, emocionar o leitor por meio de um texto escrito em versos. Bom, a resposta correta é ensinar as regras de um jogo. 11. O texto Edifares ensina as regras de um jogo.
Os textos instrucionais também podem ensinar como fazer outras coisas. Assinale a seguir o texto que também é instrucional. Bom, aqui nós temos uma receita, né? Suco verde refrescante. Ingredientes: 2 folhas de couve, uma laranja, 500 ml de água de coco. Modo de fazer: lave, descasque e corte a laranja em 4 pedaços. Lave as folhas de couve e as rasgue em pedaços grandes. Acrescente a água de coco e bata tudo no liquidificador. Bom, vocês acham que esse é um texto instrucional? Sim, ele é. Ele está ensinando a fazer um suco verde, um suco refrescante, né? Então, ele tem aqui as instruções, né? Os ingredientes e o modo de fazer. Então, todo texto que ensina a gente a fazer alguma coisa, ele é um texto instrucional. Vamos ler o segundo aqui. Quem me dera, um cavalinho de ventos para dar um galopinho, onde está meu pensamento? Bom, aqui não é um texto instrucional, nós temos aqui uma quadrinha, né? Que ela é criada para emocionar o leitor, né? Escrita em versos. Aqui nós temos: alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatu, a mulher do tatutando é o mesmo que o tatutá. Bom, aqui nós também temos o quê? Uma pequena anedota, né? Engraçada. Então, não é um texto instrucional. Bom, então o que são os textos instrucionais? Vamos voltar. O texto instrucional tem como objetivo orientar ou ensinar o leitor a fazer algo. As regras de um jogo, receitas culinárias, manuais, né? Quando você compra um jogo, por exemplo, vem um manual, uma televisão tem um manual, um micro-ondas tem um manual, né? As bulas, né? E as receitas médicas também. Também tem várias, tem as instruções de que remédio tomar, a quantidade que tem que tomar, por quanto tempo tem que tomar, certo? Então, também são texto instrucional. E as bulas de remédio. Então, esses textos geralmente são simples e organizados em itens para facilitar o entendimento das etapas. Bom, entenderam o que é texto instrucional? Conheceram mais um gênero textual hoje? Então, agora vamos finalizando dizendo sobre a cidadania no dia a dia. Crescer e aprender brincando. Brincar é muito bom, não é mesmo? Eu adoro brincar. Gosto de brincar, gosto de jogar. Eu não sou criança, mas eu sou uma adulta que gosta de brincar. Além de divertidas, as brincadeiras podem ajudar no nosso desenvolvimento e nos ensinar lições de convivência e segurança muito importantes para a vida. Veja algumas delas. Conhecimento. Então, muitas brincadeiras exigem raciocínio rápido, com isso exercitamos nossa mente e aprendemos mais. Socialização. Jogos coletivos são emocionantes e nos dão motivação para trabalhar em grupo. Assim, colocamos em prática o afeto pelos colegas. Tá vendo? Isso é muito importante. Criatividade. O prazer de brincar acaba nos fazendo usar a imaginação. Por isso, nos tornamos mais criativos. Consciência. As brincadeiras nos fazem refletir sobre questões de segurança, com o que fazer para evitar acidentes e não correr riscos. Desenvolvimento. Muitas brincadeiras não nos deixam parados. Correr, saltar, agachar, exercitar o nosso corpo e nos faz crescer saudáveis. Olha quanta coisa importante a brincadeira faz com a gente, hein? Respeito. As brincadeiras coletivas ou em equipes nos ensinam a ter respeito e consciência pelos colegas, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Então, quando a gente está na escola, a gente faz uma brincadeira, a gente tem aulas de educação física, né? Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês, certo?
Bom, então temos as 3 últimas perguntinhas orais. Eu gostaria muito que vocês me respondessem, tá bom? Letra A. Qual das lições de convivência e segurança apresentadas você acha mais importante e por quê? Na letra B. Em sua opinião, então, opinião sua, todas as brincadeiras são seguras? Pensem bem. Cuidado, porque às vezes tem coisa que vocês acham que é brincadeira, mas não é brincadeira, tá? Principalmente esses desafios de internet. C. O que você pensa sobre perder e ganhar nos jogos em equipe? Isso é muito importante, gente, porque muita criança não gosta de perder, né? E perder faz parte do jogo, né? E saber perder também. Tá certo? Bom, então responda essas questões para mim, enviem lá no ClassApp e eu espero vocês na próxima aula. Um beijo grande no coração de vocês e tchau, tchau!